Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Décio Terror e a gente vem aqui para compartilhar com vocês uma resposta da dúvida no fórum do Estratégia Concursos, beleza? Eu saquei aqui uma dúvida bem interessante de um aluno do nosso curso do IBGE. Então olha só, ele tinha percebido numa questão a seguinte afirmação: este é o assunto de que falamos. E aí na questão se pedia para trocar a preposição de pela preposição sobre. Bom, nesse caso, quem fala de alguma coisa, mas também pode falar sobre alguma coisa. Então, Terror, não caberia essa substituição naturalmente? Acontece nesse caso que, em este é o assunto de que falamos, nós temos aqui o pronome relativo que. Esse pronome relativo que, ele pode ser precedido de preposição monossilábica. Se nós tivermos uma preposição de duas ou mais sílabas ou uma locução prepositiva, nós devemos não mais trocar, e permanecer com o pronome relativo o que, mas trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. Então o ideal seria: este é o assunto sobre o qual falamos e não sobre que falamos, tá legal? Isso a gente vai observar aqui com base em quem? Vou colocar aqui então aquilo que diz a gramática de Celso Cunha, tá? Celso Cunha e Lindley Sintra. Então aqui ele coloca o seguinte, olha, o relativo que emprega-se preferencialmente depois das preposições monossilábicas, como a, com, de, em e por. E aí ele coloca pra gente um exemplo de Fernando Pessoa. A verdade é um postigo a que ninguém vem falar, né? Então aqui nesse caso temos a preposição a diante do pronome relativo que, tranquilo, né? As demais preposições simples, essenciais ou acidentais, bem como as locuções prepositivas, constroem-se em obrigatória ou, se não obrigatória, e daqui a pouquinho eu falo sobre isso, ou predominantemente com o pronome o qual, os quais, as quais, beleza? Aí nesse caso vai variar de acordo com quem ele retoma, né? Tinha vindo para se libertar do abismo sobre o qual sua negra alma vivia debruçada. Então aqui um texto de Miguel Torga, né? Uma frase de Miguel Torga. Então, sobre o qual e não sobre que, como aí a questão havia explorado. Tá legal? Beleza, temos mais um exemplo aqui, agora de Machado de Assis. Uma visita de 10 minutos apenas, durante esses minutos, durante os quais, certinho? Então, olha só, preposição trissilábica, preposição dissilábica, está vendo só? Então, aqui nesse caso, tirei aqui para você a fonte, então é de Celso Cunha e Lindley Sintra, da breve gramática do português contemporâneo, exatamente ali na página 245. Isso faz com que a gente note, né, esse detalhe. E aí vem o seguinte: poxa, Teô, mas vem cá, eu já vi questões da banca FGV, eu também já vi, que ela adota o sobre que, ela acaba adotando, ela deixa então trocar o de pelo sobre. Bom, primeiramente pode ter ocorrido o quê, moçada? Ali a questão não foi anulada por alguma outra circunstância, acabaram não anulando a questão, às vezes a fundamentação colocada pelo candidato não foi de acordo, a banca não quis anular e pronto. Mas ela dá um fundamento que acontece o seguinte, por exemplo, ela pode se basear aqui, ó. As demais preposições simples, essenciais ou acidentais, né? E aí a preposição sobre se enquadra nisso, constroem-se obrigatória ou predominantemente com o pronome o qual. Então aí, nesse caso, a banca pode se cercar de, poxa, mas aqui falou que predominantemente, né? Outras gramáticas falam que, via de regra, se emprega o pronome relativo o qual e suas variações juntamente, né, com a preposição, quando precedido de preposição dissilábica, trissilábica ou locução prepositiva. Então algumas gramáticas não se comprometem, né? Não falam que é obrigatório, né? Mas a gente percebe que quando há um pronome relativo e ele está precedido de preposição com duas ou mais sílabas ou locução prepositiva, nós devemos dar prioridade para o qual. Neste caso aqui, esse foi o erro na questão, tá legal? Então poderia trocar de que por sobre o qual e não sobre que.
Tudo bem? Espero ter ajudado. A gente vai sempre colocando para vocês aqui algumas respostas interessantes no chat, né, no nosso fórum de dúvidas. E se você também tiver alguma dúvida, pode colocar aqui. É sempre importante, né, a gente trocar essas ideias. Se você gostou também, clique aí no gostei, compartilhe com seus amigos e não deixe, naturalmente, de se inscrever no nosso canal, tá legal? Cara, quando você clica aí no gostei, o YouTube entende que esse conteúdo é legal e que mais pessoas podem ver. E ele vai entregar para mais pessoas. Por isso eu peço sua ajuda. Um grande abraço. Valeu, moçada.